E já estamos de volta. Falei que era curtinho o intervalo, né? Estamos entrevistando Laércio Benco, candidato ao governo do estado de São Paulo, pela coligação PHS-PRP, Unidos por São Paulo. Rodrigo Salomão, sua pergunta ao candidato. Candidato, o senhor falou sobre as supersecretarias, aí seriam 4 secretários. A questão da segurança pública entrar em qual secretaria, candidato? Não, uma das 4 secretarias é a de segurança pública, especificamente. Repito, gestão pública, segurança pública, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. O senhor considera, então, a segurança pública talvez uma das prioridades aí para o governo? E por quê, candidato? É absoluta. Eu acho que na segurança pública o governo tucano conseguiu fazer o que há de pior possível no estado de São Paulo. Acho que atingimos o subsolo do subsolo em termos de qualidade da nossa segurança pública. Agora, já que o senhor está tocando nesse assunto, como é que a gente combate as facções criminosas, candidato? Porque, infelizmente, o estado de São Paulo hoje é dominado por uma grande facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, que se vale da corrupção policial, da corrupção das instituições para aumentar o seu espaço, atrelado ao tráfico de drogas que é crescente aqui no estado, candidato. Se vale de tudo isso e de um governo fraco. No nosso governo, nós vamos combater a violência das facções criminosas com inteligência. Aí eu vou te dar um dado. Em São Paulo, e esse é um problema que não é só do Geraldo Alckmin, tá? Esse problema é do PT também, porque onde o PT governa nós temos o mesmo problema igual. No PMDB do Sarney e do SCAF, lá no Maranhão, o problema talvez seja até um pouco pior, mas nós vamos combater com inteligência. No Brasil, em média, 92% dos inquéritos policiais não são concluídos. Aí gera a falsa sensação de insegurança. Por quê? A pessoa é presa, depois o juiz é obrigado a soltar. Por quê? Porque não houve a conclusão do inquérito policial e o promotor não pode oferecer a denúncia e o juiz é obrigado a soltar. 92% dos inquéritos não são concluídos. Nós vamos investir na inteligência policial. Hoje, se tem uma padaria roubada aqui na região de Campinas, o dono da padaria talvez só vá fazer o boletim de ocorrência se ele tiver seguro, senão ele não faz o BO. Agora, se ele fizer o boletim de ocorrência, ele vai ficar sentado esperando meses para vir um investigador preservar a cena do crime, tirar impressões digitais e fazer a investigação. Se nós não temos a investigação dos pequenos crimes, como nós vamos desvendar as grandes quadrilhas de receptação de cargas roubadas? Como que nós vamos desvendar as grandes quadrilhas de desmanche de veículos, se não se investiga quando um BO de furto ou de roubo de carro é realizado? Então, o governo do estado de São Paulo e os governos administrados pelo PT e PSDB deixaram a investigação criminal a Deus dará. Nós vamos implantar aqui um padrão CSI de investigação. Nós vamos trazer toda a tecnologia moderna, que é muito barata, ela não custa caro, para que a gente possa efetivamente privilegiar o inquérito policial. Isso eu conheço porque eu sou advogado, e nós vamos trabalhar muito. Por exemplo, na delegacia contra crimes fazendários, que fica na Avenida Indianópolis, não tem internet. A internet é paga do bolso dos funcionários, ou seja, o governador deixou a segurança pública do estado de São Paulo no século XIX. Eu vou colocá-la no século XXI. Bom, candidato, segurança pública a gente ficaria aqui o dia todo falando, né? Eu entendo que qualquer governante deveria começar pela base, não apenas querendo mais cadeias e mais policiais contratados. A gente tem que começar evitando que se forme os bandidos. Mas essa é uma outra história. Eu queria falar com o senhor sobre transportes. O senhor defende, me parece que o senhor explicasse como, o transporte sobre trilhos. Quais são as suas ideias sobre isso? Nós vamos incentivar em todas as grandes regiões metropolitanas de São Paulo, como, por exemplo, aqui a RMC, Região Metropolitana de Campinas, a integração entre as cidades através de transporte sobre trilhos, através da construção de ferroanéis, através da construção de linhas ferroviárias, que é a grande forma de você transportar pessoas com qualidade e de uma forma ambientalmente sustentável. Chega da gente estar no século XIX ainda e achar que nós dependemos toda a nossa indústria da indústria automobilística. Nós temos que investir em transporte coletivo e duas grandes formas são o transporte sobre trilhos, o modal sobre trilhos e principalmente fazer a MTU sair do papel e criar também o transporte entre cidades, um transporte público de qualidade, porque hoje não existe. Hoje a MTU só existe no papel para ter um monte de apadrinhado aí dos amigos políticos do governador Geraldo Alckmin. No nosso governo, nós vamos investir no transporte público intermunicipal através da MTU e criar transporte sobre trilhos nas grandes cidades. Em São Paulo foi inaugurado, ou pelo menos em teste, né, o monotrilho. O senhor acha que esta é a solução que pode ser expandida lá em São Paulo e também no interior? O que o senhor acha do monotrilho?
Pelo menos é algo que, apesar de demorar muito, terminou. É uma obra que demorou 6 anos. Aliás, o símbolo do governo não deveria ser um tucano, deveria ser algum animal um pouco mais lento, porque tudo demora muito. Por exemplo, o Rodoanel está em construção há 20 anos. Quando o governador Geraldo Alckmin foi candidato em 2006 à eleição, ele prometeu que terminaria o Rodoanel e não colocaria pedágio. Ele colocou pedágio e não terminou o Rodoanel. Então, essa obra, vamos lá, demorou muito tempo, mas vamos ver, espero que ela funcione e ajude a desafogar o trânsito caótico da cidade de São Paulo. Mas, repito, é muito tempo para pouca obra, é muita demora, é muito superfaturamento, é muito problema, é muita falta de agilidade de um governo fraco que está demonstrando já uma fadiga de material e precisa ser substituído. Agora, candidato, o senhor está falando em obra, talvez as primeiras grandes obras dos próximos governos, independente de quem assuma, sejam as obras de planejamento hídrico aqui do nosso estado. O senhor tem estudado o assunto, vivemos uma crise hídrica da história aqui no estado de São Paulo e muito se dá a falta de investimentos nos últimos 30 anos aqui no nosso estado, hein? Sem falsa modéstia, eu posso falar que de todos os candidatos, eu sou o que está mais preparado para enfrentar esse problema. Porque em janeiro de 2013 eu já apresentei, sou vereador na cidade de São Paulo, e apresentei uma CPI para investigar o contrato entre a Prefeitura e a Sabesp, porque em janeiro do ano passado eu já vislumbrava esse problema. E agora, em julho, com o reinício das atividades da Câmara e em virtude da crise aguda que temos em São Paulo, foi instalada a CPI. Mas nós temos um grande problema, que é o conceito. Eu não sou de uma teoria, não defendo teorias estatizantes, mas eu sou radicalmente contra a privatização da Sabesp, como foi feita. Se abriu 49% das ações da Sabesp na Bolsa de Nova York. O governo tucano transformou água em um produto. A água que você bebe virou um produto para dar lucro para os acionistas na Bolsa de Nova York. E nos últimos 10 anos foram distribuídos 4,3 bilhões de dólares em lucros na Bolsa de Nova York. Com esse dinheiro, daria para ter construído 2 sistemas cantareiras. Tá? E se tivéssemos mais 2 sistemas cantareiras, não teríamos essa falta de água. Daria para ter trocado toda a rede de distribuição de água, onde nós temos 30% da água produzida, ela é desperdiçada da sua produção até chegar na torneira da sua casa. Daria para ter investido em interligação dos sistemas de água. Então, meu primeiro ato vai ser parar imediatamente de distribuir lucro para acionistas da Sabesp e usar todo o recurso da Sabesp, que não é pouco, na captação de água, na interligação dos sistemas e principalmente na perda, no combate ao vazamento da Sabesp. Porque não adianta a Sabesp chegar para você e falar, olha, economize, feche a torneira enquanto você escova os dentes, enquanto a Sabesp desperdiça 30% da água. É a mesma coisa que um pai chegar bêbado em casa e pedir para o filho não fumar. Candidato, o senhor está criticando essa venda de parte da Sabesp em ações, como a Petrobras também foi vendida, né? É parte dela. E aí eu quero voltar um pouquinho. O senhor pretende fazer toda aquela revolução sobre trilhos com que dinheiro, se não for dessa maneira, com parceria público-privada? De que maneira o senhor pretende fazer? Eu deixei bem claro aqui, eu não sou contra a parceria público-privada e não sou contra a iniciativa privada. Eu sou totalmente favorável à abertura do capital da Petrobras, sou totalmente favorável à parceria público-privada em estação de metrô, eu sou apenas contra você tratar a água como mercadoria. Então, a água é vida e a água tem que ser tratada como um bem precioso para sustentar as pessoas. Nós não vivemos sem água. Então, eu deixei bem claro, sou a favor da utilização das parcerias privadas, sou a favor de abertura de capital de várias empresas públicas, mas jamais da Sabesp, porque você não pode ficar sem tomar água, como você está ficando sem tomar água, você que mora em vários lugares de São Paulo já não pode tomar banho em determinados horários, porque acionistas da Bolsa de Valores de Nova York estão enchendo os bolsos de lucros graças à privataria tucana. Então, essa privatização não vai existir no nosso governo. Pelo contrário, nós vamos retomar essas ações. Nós vamos recomprar essas ações. Eu tenho mais uma pergunta a fazer ao senhor. Os eleitores estão, assim, claramente cansados de políticos. Querem coisas novas. Aí, quando aparecem coisas novas, eu reputo o senhor como coisa, embora o senhor já seja vereador, mas como candidato ao governo, o senhor é novo, né? O senhor é um novo. Aí, quando aparecem algumas novidades, elas têm imensa dificuldade para chegar até o eleitor e nunca descolam ali do 1%, etc.
Qual é o problema? Querem novidade, mas que novidade eles querem, já que os novos não decolam? Eu acho que a grande novidade as pessoas querem agora. A eleição de 2010, as pessoas ainda queriam manter PT e PSDB no poder. Em 2012, em várias cidades já houve algumas mudanças. Por exemplo, em São Paulo, você pegar os candidatos que não eram nem petistas nem tucanos, tiveram mais votos, só não se uniram e não foram para o segundo turno. Agora, em 2000, temos o PSB governando várias cidades grandes, inclusive aqui Campinas, que por não serem nem PT nem PSDB. Agora, em 2014, depois do povo ter ido para a rua em 2013, eu tenho certeza absoluta, essa polarização PT e PSDB vai acabar. E o povo de São Paulo não vai cair no engodo de um candidato do PMDB, que é do mesmo partido do Sarney, se mostrar que é uma novidade, sendo que ele está atrelado ao Sarney, ao Kassab, ao Maluf. Nós representamos uma nova política. Eu construí uma vida política nos meus primeiros 10 anos no Partido Verde, já porque eu queria, já há 10 anos atrás, o fim da polarização PT e PSDB. E depois, quando o PV deu alguma titubeada e perdeu a Marina Silva, eu saí e montamos aqui no estado de São Paulo o PHS. E, com tristeza, perdemos nosso amigo Eduardo Campos, mas agora, com muita alegria e certeza de que vai dar certo, nós empunhamos a bandeira da Marina Silva, que é a grande novidade no cenário nacional, e nós somos o candidato que estamos lado a lado já desde 2010. Em 2010 já apoiei Marina Silva para presidente. E agora estamos ao lado dela novamente para mudar o Brasil, para implantar a nova política sem conchavos, sem troca de cargos por minutos de TV. Nós vamos implantar a política pensando em você, na sua qualidade de vida. Ok, agradecemos ao candidato Laércio Benco, candidato ao governo do estado de São Paulo, mais um que nós apresentamos a vocês aqui no Entrevista Coletiva. Muito obrigado pela presença, candidato. Eu é que agradeço a Band aqui por esse espaço democrático, é assim que se faz TV, é assim que se faz democracia. Parabéns. Rodrigo, obrigado, viu? Boa noite. E obrigado a você também que esteve conosco. A Entrevista Coletiva estará de volta na próxima semana. Esperamos vocês. Até lá.